Ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, ó Yahusha, ó Yah, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Papai amado, Papai querido, estamos aqui, Papai, em Tua presença. Fala conosco. Fala através de nós, Papai, nossa boca. Clamamos a Ti neste momento, Papai. Gratidão por estar nos alimentando dia após dia, Papai. Gratidão pela vida do Teu mensageiro, que Tu conservaste junto dos filhos do Teu povo, Papai. Gratidão, Papai. Teus filhinhos, Papai, estão aqui, estão querendo aprender, Papai. Querendo aprender a andar no Teu trilho, a andar conforme a Tua vontade, Papai. Clamamos a Ti, Papai. Venha nos conduzir, venha falar conosco. Abençoe a vida de cada anfitrião, Papai. Joga por terra, Papai, tudo aquilo que não provém de Ti. Traga em segurança cada pedrinha, Papai. Quer ficar mais perto do Teu mensageiro. Traga em segurança e supra todas as necessidades, Papai. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento para conduzir, Papai, a Tua obra. Clamamos a Ti neste momento. Gratidão por tudo, Papai. Nos sonda e arranca. Purifica os nossos lábios, nossa mente, nosso coração. Clamamos a Ti, Papai, porque tudo lhe pertence. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. Grato a Yahusha, grato a Yah. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Pai de Yahusha Mashiach, seja por todos os amados irmãos. Estamos começando mais uma reunião em nome do Papai Yahusha Mashiach, dia 2 de julho. Dia 2 de julho. Gratidão, Papai, por a cada dia estar nos alimentando, nos fortalecendo. E aqueles que estão ouvindo a palavra do Papai é semelhante, né, irmão? Aquele que construiu sobre a rocha. Construiu sobre a rocha. Nós estamos vendo aí aqueles que estão entendendo a mensagem, quem está ministrando, os sinais, né, irmão? Os sinais para os pequeninos, aqueles que estão atentos. Por quê? Porque nós vemos que houve uma dedicação, houve um empenho de se beber a água com uma atenção dobrada, entende? Aquele que está bebendo a água com uma atenção dobrada, está observando, está vendo, está entendendo, está vendo que isso não é algo do homem, mas sim algo que está nos conduzindo, entende? E Ele está nos disciplinando, nos instruindo para que nós conseguimos alcançar a perfeição sem passar pela vara, entende? Porque lá em cima nós já fomos provados. Agora só cabe de nós aqui
Porque só cabe de nós a fidelidade. Entende? Quando você pega lá em Colossenses, nós estamos vendo que a cada dia vai ficando mais profundo, irmãos. Mais profundo. Capítulo 1, versículo 15. Quando nós reunimos, é para o quê? Manter acordado, entende? Atento. Porque nós vemos, muitos no nosso meio fez júrias, entende? De amor, mas não cumpriu. Mesmo sabendo que tinha um tempo estabelecido, começou a deixar de vir nas reuniões, acabou que se perdeu, entende? Acabou que se perdeu. Nós vemos que aquele que recebeu o nome, o manto, as vestes, não vai deixar perdida, entende? Não vai deixar perdida. Vai ter um momento certo dela se ajuntar. Mas não precisaria se tivesse o quê? Bebendo a água com atenção. Entende? Igual nós vemos aí os sinais. Nós vemos aí a representação desses que já passaram por essa terra, que deixaram testemunho de fé. Representações dos reis com os mensageiros dos dias atuais. Você pega Saul, representação do mensageiro de Sardes. Você pega Davi, uma representação do mensageiro de Filadélfia, entende? E direcionando tudo que nós estamos vivendo, irmão, as histórias. Mesmo assim, querer afastar, dormir, sair da presença do Pai, entende? Isso desagrada aí algo, isso não pode ser o quê? Alistado. Não tem jeito de ser primícia das primícias. E hoje nós vemos a responsabilidade, irmão, como que está requerendo de nós uma responsabilidade maior, uma atenção maior, uma atenção verdadeira. Porque nós vemos que os 300 é primícia das primícias. Entende? E quando nós pegamos aqui em 1 Colossenses 15, fala assim: e ele é a imagem de algo invisível, o primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. E esse aqui nós sabemos que é que Papai Yahweh, que se tornou Yahweh forte e valente. Mas ele entregou o manto, o nome, as vestes, a missão e também tudo que era dele, o seu primogênito, o qual foi instruído e disciplinado desde os tempos antigos, desde os dias imemoráveis. E quando nós vemos aqui, irmão, fala assim: tronos e soberanias, principados e autoridade, tudo foi criado por ele e para ele. E hoje, quando nós vemos, quando nós pegamos lá sobre o administrador infiel, queria que os irmãos abrissem lá em Lucas. Lucas 16, 1. Eu falo para os irmãos,
Aqueles que abraçam a fé vão entrar no repouso, mas aqueles que desprezam, irmão, aqueles que desprezam, não dão a credibilidade, não dão honra, não dão glória a Yahweh por estar revelando essas coisas maravilhosas, esses vão ser pego de surpresa, entende, irmãos? E isso é para gerar o quê? Um temor em nós, porque o que estamos vivenciando, muitos quiseram, irmão, muitos quiseram vivenciar, ouvir, entende? E não tem como, eu falo para os irmãos, não tem como, se não for unânime, não tem como subir e ficar de canto, enquanto Micael e os 300 fica fazendo o trabalho, por quê? Porque a mudança tem que partir daqui, não é de lá de cima, entende? É daqui. E quando você pega em Lucas 16, aí fala sobre o administrador infiel. E quando nós vemos esse aqui, o administrador infiel, hoje nós entendemos que é quem? Satanás. Quando nós pegamos aqui, fala assim: dizia ainda a seus discípulos, um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por dissipar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse: que é isto que ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, pois já não pode ser administrador. O administrador então refletiu: que farei uma vez que meu mestre me retire a administração? Cavar não tenho força, mendigar tenho vergonha. Já sei o que farei para que, uma vez afastado da administração, tem quem me receba na própria casa. Aí no 5 fala: convocou então os devedores do seu mestre, um a um, e disse ao primeiro: quanto deve ao meu mestre? 100 barris de óleo, respondeu ele. E disse: então toma a tua conta, senta e escreve depressa, 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo, respondeu ele e disse: toma tua conta e escreve 80. Aí continua: e o mestre aqui fala: louvou o administrador desonesto por ter agido com prudência, pois os filhos desse século são mais prudentes com a geração do que os filhos da luz. Está aqui mostrando, né, irmãos, que aquele administrador infiel, ele foi o quê? Ele foi prudente, porque ele sabia que ia sair da administração. Ele sabia que ia sair da administração, e quando nós olhamos aqui, irmãos, sabendo que hoje aqui refere a Satanás, e nós entendemos que Satanás era o que? Trono. E lá fala que trono e autoridade, tudo pertencia ao mestre, entende? E nós sabemos que foi dado às vestes o manto, o nome, a missão, tudo foi entregue para o seu primogênito. Quando o papai Yahweh se tornou Yahweh forte e valente, ele entregou o manto, um nome. Por isso que quando nós pegamos aqui em Salmos 45, nós vemos que ele foi elogiado, administrador infiel, não por conta da sua infidelidade, mas por conta da prudência. Salmos 45, 18. Fala assim: comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos louvarão para sempre e eternamente. Por quê? Porque aquele que recebeu o nome, as vestes, a missão, entende? Tudo foi dado para ele. Então, quando nós pegamos aqui hoje, vemos esse administrador infiel, que vai ser cortado da administração,
Hoje nós entendemos que o papai Alcho, ele nunca ia disputar, porque tudo pertence a ele, entende? E ele está o quê? Tirando da administração esse que estava dissipando os bens. E hoje nós entendemos isso, que quando fala aqui, que é isso que ouço dizer de ti, hoje nós entendemos sobre o administrador infiel pela palavra. Hoje nós entendemos que ele está lá em cima e está o quê? Dissipando bem os bens daquele que é digno, daquele que recebeu, e ele está dissipando. E daqui de baixo, através da palavra, ele entende o que está acontecendo lá em cima. Entende, irmão? Por quê? Porque quando hoje nós vemos aqui em Colossenses, fala que tudo é dele. Mas no momento que o papai Ial se tornou Ial forte e valente, no momento que ele tornou Ial forte e valente, ele passou tudo para o seu filho. Tudo passou para o seu filho. Para quem? Ial, Micaial. E quando você pega aqui em Provérbios, porque o mensageiro de Sardes pregava que nós só ia subir e casar. Pronto. Nem entendia que Satanás estava lá em cima, sendo que um mau administrador. Entende? Estava usurpando daquilo que não é dele. Quando você pega aqui em Provérbios 3, 3:13, fala assim: feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou o entendimento. Ganhá-la vale mais que a prata, e o seu lucro mais que o ouro. É mais valiosa do que as pérolas. Nada que desejas a iguala. Em sua direita, longos anos, e em sua esquerda, riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos, e os seus trilhos são prosperidade. É árvore da vida para os que colhem, e felizes são os que a retém. E afundou a terra com a sabedoria, e firmou o céu com o entendimento. Por seu conhecimento foram abertos os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. E aqui nós vemos que tudo pertence a ele, irmão. Entende? E nós vemos lá que trono, soberania, principado, tudo foi criado por ele e para ele. E no momento que o papai Ial se torna Ial forte e valente, tudo passa a ser dele. E hoje, quando nós entendemos aqui essa palavra, quando fala assim, que é isso que eu ouço dizer de ti, através do que? Da palavra. Através da palavra do Espírito, nos revelando o que está sendo o que? Tá acontecendo lá em cima. Porque quando fala o mestre, está falando que papai Yalcha Micaial, porque ele está dissipando os bens do papai Yalcha Micaial. Quando você pega lá em Provérbios, não, perdão, Isaías, Isaías 63. Sessenta e três, 18.
fala assim, Isaías 63:18 fala assim: por pouco tempo teu povo santo possuiu sua herança, então nossos inimigos pisaram o teu santuário. Há muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. E aqui deixa claro: por pouco tempo teu povo possuiu sua herança. E herança é algo que dá, é dele, entende? É do papai e dos seus filhos. Mas por pouco tempo, nós possuímos o que? A herança. Da mesma maneira, o papai Ausch, por pouco tempo, até que chegasse o momento de nós vir o quê? Para a terra. E quando você vem aqui, no 19, falar muito que somos um povo sobre o qual não exerce o teu domínio, sobre o qual não se invoca o teu nome. Aí quando nós pegamos aqui em 55, porque ele tem muitos diademas, né, irmão? Nós vemos lá em Apocalipse 19, nós vemos que ele tem muitos diademas, porque tudo pertence a ele. Nós vemos que quando nós pegamos aqui no 55, 3, fala assim: escutai e vinde a mim, ouve-me e vivereis. Farei convosco uma aliança eterna, assegurando-vos as graças prometidas a Davi. Com efeito, eu pus como testemunha aos povos, como regente e comandante de povos. Assim tu chamarás por uma nação que não conhece. Sim, uma nação que não te conhece acorrerá a ti, por causa de Iau, teu Iau, a busca do santo de Israel, porque ele te cobriu de resplendor. Aí continua no 6, procurai Iau enquanto ele se deixa ser encontrado, invocai enquanto está perto. Abandone o homem pecador o seu caminho e o homem mau seus pensamentos, e volte a Iau, pois terá compaixão dele. E aqui nós vemos essa promessa, né, irmão? Aqueles que entendem, quem está o que? Levando a palavra. Por quê? Quando você pega em Provérbios 3:16 fala: em sua direita longos anos, em sua esquerda riqueza e honra. Quando você pega a massa, igual o irmão ontem deu uma fulminada no estudo de quarto, tremendo, trouxe uns pontos interessantes. Gratidão, papai. Quando você pega lá em 1 Samuel, segundo, isso mesmo. Porque tudo pertence a ele, tudo pertence ao papai Ausch. Ele não vai disputar com administrador infiel, ele está lá por rebeldia, entende? Ele está fazendo aquilo por rebeldia. Viu a casa arrumada e vai lá e começa o quê? Fazer bagunça. E ele sabe que vai chegando o tempo dele ser o quê? Tirado de lá. E ele começa o quê? A preparar sua morada aqui na terra. Por isso, quando você pega em Apocalipse 12, fala que ele sabe que lhe resta pouco tempo, entende? Ele desce com grande fúria. Por quê? Porque o que vai se tratar com ele, irmão, que vai cobrar ele, é o papai Ausch, entende? Quando nós vemos lá é Micaial. Aí nós sabemos que ele recebeu as vestes, o manto e a missão. Por quê?
Porque quando você pega, fala assim, quando o sacrifício perpétuo for tirado, aí entrará o que? O sacrifício abominável. Porque está sobre ele o sangue. Está sobre ele. E tudo é dele. E quando você pega aqui em 2 Samuel 19, 14, e aqui é um juramento que Davi faz para Amasa, se ele o quê? Se ele se dedicar para manter o reinado de Davi. Entende? Aí ele faz uma promessa a Amasa, porque tudo pertence a ele. Por isso que hoje nós entendemos porque Sardes veste sujo faz parte dos 144.000. Porque ele é justo e julga com justiça, né, irmãos? Aquele que se dedica, aquele que trabalha, aquele que zela pela obra, é recompensado. Quando você pega aqui 2 Samuel 19, 14, Davi manda falar a Amasa, que é uma representação do mensageiro de Sardes. Aí fala assim: e direis a Amasa, não és tu osso meu e minha carne? E faz um link com que quando você pega a quinta era lá, quando você pega, aqui não tem o mapa, mas quando você pega a geração de Adão, cai na era de Sardes. Qual que é o nome do filho de Adão que cai? Jared, que significa o quê? O descendente. E aqui você vê a promessa em 2 Samuel 19, 14, fala assim: e direi a Amasa, não és tu osso meu e minha carne? Que algo me faça este mal e acrescenta este outro, se não estiveres para sempre ao meu serviço, como chefe, como príncipe do exército em lugar de Joabe. Assim foi um só sentimento de todos os homens de Aldá, com o coração de um só homem, e mandaram dizer ao rei: vem tu e todos os teus servos. Aí aqui fala: vem tu e todos os teus servos. O que mostrando lá, eles exercitando a oração. Quando você pega a oração, vem o teu reino, vem o teu reino. Quando você pega aqui embaixo, aqui no 15, fala assim: assim foi só um sentimento de todos os homens de Aldá, como o coração de um só homem. E mandaram dizer ao rei: vem tu e todos os teus servos. Vem tu e todos os teus servos. Fazendo ali o que? Exercitando, né, irmão? A oração, entendendo quem que é o Pai. Quando você pega lá em Lucas 11, vamos estar indo lá, irmão? Lucas 11. Lucas 11, 1. Porque você vê que a massa, ele é levantado, né, irmão? Tá? Fazer aquilo que Joabe não estava fazendo por Davi, porque Joabe estava indo além, não estava respeitando, as instruções de Davi. E a massa, quando você pega aqui, nós vemos que logo depois da morte de Absalão, ele se manteve vivo, e ele era o que? Um príncipe.
E quando você pega aqui em Lucas 10, 11, fala assim: estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu: Mestre, ensina-nos a orar, como Elcana ensinou a seus discípulos. E aqui quando fala Elcana, João, aqui é João batizador. E quando você pega aqui no 2, fala assim: respondeu-lhe, quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano, dai-nos a cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E aqui fala: Pai, Pai, santificado seja o teu nome. Nós sabemos que o papai Yahshua, né? O papai Yahshua Micael, ele é colocado como pai, entende? E quando você pega aqui a massa 19, representando 2 Samuel 19, versículo 14, aí fala assim, 14 fala: e direi à massa: não és tu osso meu e minha carne? Que ao me faça este mal, e acrescenta este outro: se não estiveres para sempre ao meu serviço, como um chefe do exército em lugar de Joabe. Assim foi só um sentimento de todos os homens, de Aldá, com o coração de um só homem, e mandaram dizer ao rei: vem tu e todos os teus servos. Fazendo um link, né, irmão? Eles entendendo na tribulação quem é o Pai, porque o mensageiro de Sardes, ele trouxe que nós iríamos o quê? Subir e o quê? Casar e pronto, esquecendo de Lúcifer, do antimachia, que está lá em cima, e ele está o quê? Dissipando os bens daquele que foi dado como herança, entende? Hoje nós entendemos que quando fala o que é isso que ouço dizer de ti, é através da palavra que está sendo o quê? Está sendo dirigida. Está sendo dirigida tudo isso que Satanás está fazendo lá em cima, porque estava oculto em nossos olhos por muito tempo. E quando você pega lá em Apocalipse 12, fazendo o link do mesmo, porque como ele sabe que vai ser tirado da administração, Apocalipse 12, Apocalipse 12, 10. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou a salvação, o poder e a realeza do nosso Yahweh, e a autoridade do seu Mashiach, do seu ungido, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que acusava de noite diante de Yahweh, que acusava de noite diante do nosso Yahweh. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte.
Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, porque foi tirado da administração e lançado por terra. Aí fala, sabendo que lhe resta pouco tempo. Mesmo link com o administrador infiel, sabendo que lhe restava pouco tempo, ele começou a fazer o quê? Dissipar os bens. Dissipar os bens. E quando você pega em Apocalipse 18, fala sobre esse o quê? Esse luxo desenfreado. Apocalipse 18:1. Fala assim: depois disso, vi outro anjo descendo do céu, e tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com sua glória. E ele então gritou com voz poderosa. E esse daqui nós já sabemos que é quem? Raial, que é Elias. Na Bíblia está como Elias. Mas nós vemos que até o nome, né, irmãos? Até o nome está sendo dado, está sendo trago novamente. Por quê? Porque nós vemos lá as promessas do papai, que todos terão na fronte um nome. Entende? Isso foi ocultado. Foi ocultado o nome de Yahweh, e aquele que prega a verdade, que hoje está sobre a terra, trazendo a verdade sobre os nomes também. Porque nós vemos que todos os profetas continham o que? O nome de Yahweh. Porque isso foi uma instrução. Vê lá, quando você pega em Números 6:27, fala que colocaram o meu nome sobre os filhos de Israel e eu vos abençoarei. Nós vemos que todos os profetas continham um nome. E nós vemos que aquele que dá pedrinha com nome está trazendo os nomes verdadeiros. Paz de Alcha, irmão. Trazendo os nomes verdadeiros. Entende? E quando nós pegamos aqui, nós sabemos que esse anjo que desce é Elias, Raial. E quando você pega aqui no 2, fala assim: ele gritou com voz poderosa, caiu, Babilônia a grande, tornou-se moradia de demônio, abrigo de todo tipo de espírito impuro, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque o vinho de sua prostituição foram embriagadas todas as nações, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram graças ao seu luxo desenfreado. Por quê? Porque estava recebendo daquele administrador que estava dissipando os bens. E aqui fala que se tornou abrigo de todo tipo de espírito impuro, abrigo de todo tipo de aves impura e repelente, que é no momento em que Micael e aqueles anjos, Micael e seus anjos, guerreiam contra Satanás e derruba ele o quê? Por terra. Entende? Derruba por terra. Tira ele da administração. E aqui fazendo um link no momento em que ele desce, em que ele é lançado por terra. Aí fala no 2, ele então gritou com voz poderosa, caiu Babilônia a grande, tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo espírito impuro, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Quando você pega lá em Apocalipse 12, vamos voltar lá em Apocalipse 12. E nós vemos que o mensageiro de Sardes, o papai vai entregar ele à força novamente, para ele poder
lutar contra o antimachia, mas nós vemos também que foi dado autoridade, entende? Para que ele vencesse os santos do santo. Quando você pega, por quê? Porque a vara vai além. A vara vai além. O antimachia vai além. Mas quando você pega aqui em 12, Apocalipse 12, versículo 17. Fala assim: enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observavam os mandamentos de Yahweh e mantêm o testemunho de Yahshua Mashiach. E aqui o resto nós já sabemos que são aqueles que de Sardes veste suja e de Filadélfia, remanescente, o desatento de Filadélfia. E quando nós pega lá em Daniel, irmãos, vamos estar lendo lá em Daniel? Isso. Daniel 12, 7. Vamos começar aqui no 6. 12:6 fala assim: e um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas? Ouviu o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente, será por um tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas se consumarão. E aqui nós vemos, né, irmão, o juramento, o mesmo juramento que fez para quem? Para a massa. Você vai servir, você vai servir. E ele tem essa autoridade, aqui que recebeu as vestes do manto, tem autoridade para o quê? Estabelecer. Quando você pega aqui no 6, fala assim: um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas? Até quando? Ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente, será por um tempo, tempo e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas se consumarão. E quando nós vemos aqui, fala até o será por um tempo, tempo e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento da força do povo santo, essas coisas todas se consumarão. E nós vamos lá em Apocalipse 12. 12, 17. E eu falo para os irmãos que
12:17 fala assim: enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Yahweh e a mantêm o testemunho de Yahshua Mashiach. E quando você pega aqui no 13:6, fala sobre a besta. Aí fala assim: ela abriu então a boca em blasfêmia contra Yahweh, blasfemando contra o seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Deram-lhe permissão para guerrear contra o santo e o vencê-lo, e foram dados autoridade sobre a toda tribo, povo e língua e nação. E aqui mostrando, né, irmão, que deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. E quando você pega aqui no 12, Apocalipse 12, mostrando esse resto. 12:17. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Yahweh e mantêm o testemunho de Yahshua Mashiach. Nós sabemos que o testemunho é o que? O sacrifício no madeiro. É morrer pela palavra. Eles vão ter que morrer, vão ter que se entregar, guardando o testemunho. E quando você volta aqui, irmãos, em Daniel 12, isso. Eu falo para os irmãos que aqui ó, em Daniel 12, 5, fala assim: estava olhando eu, Daniel, quando vi dois outros que se mantinham de pé, um sobre um lado, à margem do rio, e o outro do outro lado, também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo dessas coisas inauditas? Ouviu o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente: será por um tempo, tempo e metade de um tempo, e quando se completar o esmagamento da força do povo santo. Quando você volta lá, irmãos, esmagamento é o quê? Que se completasse aqueles que teriam que ser mortos. Apocalipse 6. Viu que eles clamam, um fala assim: até quando, mestre? Fala assim: quando abriu o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Yahweh e do testemunho dela que tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó mestre, santo e verdadeiro, tardará em fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? A cada um deles foi dado então uma veste branca, e foi-lhe dito também que lhe repousasse por mais um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como eles. Na Bíblia aqui, Guilherme fala: ser servo como eles e morto como eles. Entende? E aqui, irmãos, quando nós vemos essa parte aqui, ele perguntando: até quando, ó mestre?
santo e verdadeiro. Até quando, ó mestre, santo e verdadeiro? E você volta lá em Apocalipse 12, um que já estava ao lado do rio. Doze, 6. Fala assim: e um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas? Ouviu o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente: será por um tempo e metade de um tempo, e quando se completar o esmagamento da força do povo santo. Entende? E eu falo para os irmãos que quando você pega aqui e vê essa comparação, ele perguntando até quando, né, irmão? E nós vemos e sabemos que já está do outro lado. Nós já vemos que um já está do outro lado. Quando nós vemos lá o Saulo Paulo ele já, o que? Já cumpriu com a vontade de Yahweh. E aqui nós vemos que um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio: até quando? Querendo que fosse feito justiça, mas era necessário o que? Era necessário aqueles que tinham que ser mortos, como eles, para completar o número do que? Dos irmãos. Entende, irmãos? Dos irmãos. Porque quando você pega sobre mensageiro de Sardes, hoje nós entendendo que ele vai estar o quê? De um outro lado. Entende? E você vê aqui que um pergunta, quando você pega aqui Daniel 12, 5 fala assim: estava olhando, eu Daniel, quando vi dois outros, que se mantinham de pé, um sobre um lado, à margem do rio, o outro do outro lado, também à margem do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio: até quando o tempo das coisas inauditas? Entende? E ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. É aquele que o quê? Que a mão direita é o quê? Longo e a mão esquerda, riqueza e honra. Aquele que está o quê? Está com toda a autoridade. Aquele que recebeu toda a autoridade, que recebeu o manto. E quando você pega em Isaías, nós vemos que Paulo, os desmina, quando você pega lá em Apocalipse, no quinto selo, ele fala até quando? Até quando? Entende? Ele pergunta até quando? Mas era necessário se completar o número do esmagamento. E quando você pega em Isaías 10, Isaías 10, 25.
Fala assim: só mais um pouco de tempo e o furor chegará ao fim. Minha ira causará sua destruição. E ao dos exércitos brandirá o açoite contra ela, como fez ao ferir Midian junto à rocha de Horebe. Sua vara se reguerá contra o mar. Fazendo um link aquele que levanta do que? Do mar. Como ergueu no caminho do Egito. Naquele dia a carga será removida dos teus ombros, e o seu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído. E quando você pega aqui em Isaías 30, porque nós sabemos, quando fala rei da Síria, quando você pega aqui em Isaías 30, em Isaías 10, 24, irmão, antes de você abrir lá, Isaías 10, 24 fala assim: por isso, assim diz Yahweh, diz o mestre, povo meu que habita em Sião, não tenhas medo da Assíria. Entende? Porque essa era a instrução. Esses que estavam inscritos para morar em Sião, não era para ficar o quê? Apavorado diante do rei da Síria. E nós vemos que aquele resto, os remanescentes foram o quê? Foram desatentos. E o resto, eles tiveram o quê? Medo. Tiveram medo do rei da Síria. E quando você vê aqui, nós vemos que é uma instrução. Fala assim: por isso assim diz o mestre, e ao dos exércitos, povo meu, que habita em Sião, não tenhas medo da Assíria. E aqui foi uma instrução do rei e de Ishaial, instruindo aquele povo para não ficar com medo do quê? Ficar com medo perante o rei Senaqueribe, rei da Síria, porque ele estava vindo para dizimar tudo, entende? Mas nós vemos que o rei Ezequias, ele instrui o povo. Antes de nós abrir lá em Isaías 10, vamos estar abrindo lá em 2 Crônicas. Segunda Crônicas 32. Eu falo para os irmãos, eles vão ver, entende? A grandeza de algo, porque foi apagado, né, irmão? Nós vemos que Satanás quis, entende? Ele foi um mau administrador, querendo o quê? Querendo cortar a árvore e o fruto, para que não havesse mais memória, entende? E nós vamos fazer conforme a vontade de Yahweh, tanto nós aqui ainda na terra, quando nós subir. Porque quando você pega, antes de eu ler aqui, só aqui em Lucas, para deixar aí aberto, em Lucas, porque nós vemos que o administrador infiel, ele fala: tenho preguiça. E quando você pega aqui em Lucas 13, 14, fala assim: o chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Yalcha ter feito uma cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias nos quais se deve trabalhar,
Portanto, vinde nesses dias para serdes curados, e não e não no dia do sábado. Entende por quê? Porque o chefe da sinagoga queria que não acontecesse aqueles milagres, entende? Aqueles sinais, aqueles prodígios. Não estava querendo que acontecesse. E você vê que é sempre na base da argumentação. E sempre eles perdem. Por quê? Porque Papai Yahweh sempre esteve com a razão. E aqui ele fala 6 dias nos quais se deve trabalhar. Portanto, 20. Nesses dias para ser descurado. E não no sábado. Entende? Não no dia do sábado. Porque não queria que houvesse como se diz, uma intervenção do Papai Yahweh no dia do sábado. E quando você pega aqui e fala assim, o mestre, porém, replicou, hipócrita, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno do estábulo para levá-lo a beber? E esta filha de Abraão, que Satanás prendeu há 18 anos, não convinha soltá-lo no dia de sábado? Ao falar assim, todos os adversários ficaram envergonhados, enquanto a multidão inteira se alegrava com todas as maravilhas que realizava. Isso aí é o que? A palavra do Papai Yahweh, direcionando também, irmãos, para o fim dos tempos. Por quê? Dos sinais, entende? Porque vai haver prodígio, para que esse povo todo entende sobre Yahweh, porque nós vemos que esses que estão na denominação estão cegos, e eles são o quê? Eles gostam das coisas, eles gostam de sinais, entende? Eles gostam de sinais, e vai haver esse cuidado com eles, entende? Por isso que o Papai Yahweh falou, se preocupa com a multidão, não se preocupa com minha mãe e meus irmãos, não. Se preocupa com a multidão. Por quê? Porque eles foram felizes. Eles viram um dia do Filho do Homem sobre essa terra. Mas a multidão não. Entende? E quando você pega aqui em 2 Crônicas 32, mostrando o quê? Mostrando que Satanás não queria o quê? Que houvesse cura. Não vai querer que haja cura, né, irmão? Não vai querer que haja cura, libertação nos dias de sábado, que é a representação da era de Laodiceia. Entende? Quando você pega aqui 2 Crônicas 32, fala assim, depois desses atos que provavam sua lealdade, houve a invasão de Senaqueribe, rei da Síria. Invadiu e Aldar sitiou as cidades fortificadas com o propósito de conquistá-las. Vendo então Ezequias que Senaqueribe chegava com a intenção de atacar Yalxalã, decidiu com seus oficiais, seus guerreiros, obstruir as águas das nascentes que estavam fora da cidade. E eles lhe prestaram ajuda. E tendo-se reunido uma grande multidão, obstruiu todas as fontes e os riachos que corria pelo território, dizendo, por que os reis da Síria vindo aqui haveriam de achar água em abundância para fortificar? Ezequiel consertou todas as brechas da muralha, sobre ela construiu torre, ergueu uma segunda muralha na parte externa, restaurou o melo na cidade de Davi e mandou fazer arco e escudo em abundância. Colocou os generais à frente do povo, reuniu-os em seu redor na praça da porta da cidade e os encorajou, dizendo, sede firmes e corajosos, não temais, nem vos apavoreis diante do rei da Assíria, diante
de toda a multidão que o acompanha, pois aquele que está conosco é mais poderoso do que o que está com ele. Com ele está um braço de carne, mas conosco está Ial, o nosso Ial, que nos socorre e combate nossas batalhas. O povo ganhou confiança ao ouvir as palavras de Ezequias, rei de Judá. Nós vemos aqui que ele já tinha sitiado o que? Judá. E é uma representação do tempo, né, irmão? Que o antimachia saqueou o templo. Entende? Saqueou. E nós vemos aqui que quando ele estava chegando perto de Alxalã, o que ele fez? O rei Ezequias obstruiu as fontes, as nascentes. É um link com o fim dos tempos, que hoje nós estamos aqui obstruindo essas nascentes, para que ele não alcance e Alxalã, aqueles que estão predestinados, inscritos para viver em Alxalã, estão inscritos para viver aonde? No Monte Sião, na Cidade Santa. E aqui nós vemos, quando você pega aqui no 32, 2 fala assim: vendo então que Ezequias, que Senaqueribe chegava com a intenção de atacar Alxalã, decidiu com seus oficiais, seus guerreiros, obstruir o que? As águas das nascentes que estavam fora da cidade, e dele lhe prestaram ajuda, fazendo um link com o que? E Judá é uma representação naquele período, lá em cima, quando o que? Quando você pega aqui, invadiu e sitiou, nós sabemos que um terço, uma parte, seguiu o rei da Síria. E nós vemos aqui que ele também estava querendo saquear as primícias. E quando você pega aqui, quando você pegando aqui e vendo então que Ezequias, então Ezequias que Senaqueribe chegava com a intenção de atacar Alxalã. E quando você vai lá em Isaías 8, ele orienta, né, irmão? Não ficais apavorado. Entende? Não ficais apavorado. Quando pega aqui Isaías 8:5, vamos começar aqui no 6, fala assim: visto que esse povo rejeitou as águas de Siloé, que correm mansamente, apavorados diante de razões do filho de Romelias, o mestre trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ele espalhará por Ialdá, com a sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço. Aí fala assim: e as suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. Ó Emanuel, o povo sabei, espantai-vos, prestai atenção, todos os confins da terra. Viu? Todos os confins da terra. Fala assim: o povo sabei, espantai-vos, prestai atenção, todos os confins da terra. Aí continua assim: por mais que vós preparei para a luta, a vez de ficar apavorados. Por mais plano que façais, eles serão frustrados. Por mais que pronuncieis a vossa decisão, ele não se manterá, porque Zeus está com eles. Entende? Aí aqui, porque essa aqui é uma palavra direcionando ao fim dos tempos.
Quando você pega aqui, vemos que eles ficaram que apavorados, aquele resto ficaram apavorados diante do rei da Assíria. E quando você vai lá em Isaías, onde nós íamos aqui, nós não acabou em Isaías. Isaías 30. Hoje nós entendemos, né, irmão, porque quando você pega aqui em Isaías 30, 26, isso, 30, 26. Vamos começar aqui no 18, irmão. Isaías 30, 18. O 18 fala assim: mas Yahweh espera a hora de poder mostrar-vos a sua graça, e ele se ergue para mostrar-vos a sua compaixão, porque Yahweh é Yahweh de justiça. Bem-aventurados todos aqueles que nele esperam. Porque aqueles que vão ter que esperar, entende, irmão? Que já estão esperando debaixo do altar do sacrifício e vão ser colocados para dentro, que são aqueles de Esmirna. Vão ser colocados debaixo do altar do incenso. E quando você pega aqui, fala: bem-aventurado todos aqueles que nele esperam. Aí no 19 fala assim: sim, povo de Sião que habita em Alxalã. Certamente tu não tornará a chorar. Por quê? Porque vai ser choro e ranger de dente. Não vai ser fácil. Entende, irmão? E hoje nós entendemos que tem o resto e os remanescentes que estão inscritos para viver dentro de Alxalã, dentro da cidade santa. Aí fala assim: sim, povo de Sião que habita em Alxalã, certamente tu não tornarás a chorar. A voz do teu clamor, ele fará sentir sua graça. Ao ouvi-lo, ele te responderá. Dar-vos-á o pão da angústia e água racionada. Aquele que te instrui não tornará a esconder-se. Sim, os teus olhos verão aquele que te instrui. Teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho. Seguiu, quer antes à direita, quer à esquerda. Os teus ídolos revestidos de prata, tu o terás por impuros, e tuas imagens cobertas de ouro lançá-las fora como coisa imunda, e lhe dirás: fora daqui. Ele enviará chuva, a sementeira que semeaste em teu solo, e o pão será rico e nutritivo. Por isso que fala: dai o pão cotidiano, porque eles vão ter que entender, irmão, isso que nós estamos entendendo, quem que é pai, entende? E
no vídeo que o irmão trouxe, ele deixou bem claro, falando sobre o quê? Sobre o braço. Papai Alcha sempre deixa claro, irmão, sobre um segundo personagem. Entende? Ele sempre deixa claro. E a palavra fala: feliz os olhos que contemplaram sequer um dia do Filho do Homem sobre essa terra. Entende? E hoje nós estamos tendo o privilégio de entender quem que é o Pai. Mas não pela tribulação, pela disciplina. Nós estamos sendo disciplinados pela palavra. Entende? Nós estamos sendo disciplinados. E quando você pega aqui e fala que vai haver aqueles que vão chorar. Por quê? Porque a tribulação vai ser choro e ranger de dente. Mas qual filho que pede um pão e o pai lhe entrega uma serpente? Entende? Pelo contrário, vai dar tudo que eles precisam. Vão dar, mas vai ser pela insistência. Entende? Vai ter que haver uma insistência. E isso aqui tudo, irmão, isso aqui está sendo tudo esclarecido para nós saber como agir lá em cima. Entende? Isso tudo é para nós saber agir. Porque você vê que o papai Alcha deixou bem claro que tem que ir além. Mas não da maneira que o Antimachia age, mas com bondade. Entende? Igual aqueles que subirem, nós vemos que vai haver o que? O período de cura nessa terra no 7º dia. Nós vemos que o chefe da sinagoga, ele o que? Ele retruca. E por que que vai? Por que que está havendo, se você já tem os 6 dias, entende? Mostrando que lá vai haver o que? Vai haver o cuidado com os filhos de Adão, os filhos de Abraão. Quando você pega lá, vamos voltar lá, irmão, em Lucas, o chefe da sinagoga, porque toda Sião, irmão, todo Sião tem que entender. Tem que entender. É o 13. Vamos começar no 13:14, fala assim: o chefe da sinagoga, porém, ficou indignado por Yalcha ter feito uma cura no sábado. E tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias nos quais se deve trabalhar. Entende? Por quê? Porque nós sabemos que vai ter o quê? O repouso, né, irmãos? Vai ter o repouso. Mas nós não somos preguiçosos. E aqui fala assim: e tomando a palavra, disse à multidão: há 6 dias nos quais se deve trabalhar, portanto, vinde nesses dias para ser curados, e não no dia de sábado. Por que que não vem nesses dias e justo no dia do sábado vai haver a cura? O mestre, porém, replicou: hipócritas, cada um de vós no sábado não solta seu boi ou seu asno do estábulo para levá-lo a beber? Entende por quê? Porque nós vemos lá que a Babilônia ela vai ser o quê? Vai ser moradia de aves impuras. E eles vão ser o quê? Vão ser dada autoridade para eles fazer o quê? Fazer mal a essa terra, a se alimentar daquilo que eles querem. Entende? Que é com a maldade. E aqui o papai Alcha ele fala: vocês não soltam seu boi ou seu asno do estábulo para levá-lo a beber? Beber o que? O vinho embriagado? Entende? Aí o papai Alcha deixa bem claro: eu não vou fazer uma cura a uma filha de Abraão. E aqui nós vemos direcionando para o fim dos tempos, né, irmão? Que vai haver o quê? Vai haver um trabalho para nós maravilhoso em questão de fazer conforme a vontade do papai Alcha, que é a intercessão,
por aqueles da tribulação, porque nós sabemos que vai haver filho tanto de Adão, também filhos do papai Yahshua. Vai ter aqueles filhos de Adão que vão povoar a terra, vão ter aqueles que vão, o resto e os remanescentes. E quando você volta aqui em Isaías, vamos voltar a Isaías 30. Fala assim, Isaías 30:18. Vamos começar no 30:18 também. Fala assim, mas Iau espera a hora, entende? Que acaba o tempo e a metade do tempo. A hora de poder mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para mostrar-vos a sua compaixão, porque Iau é Iau de justiça. Bem-aventurado todos aqueles que nele esperam, porque nós vemos que a ilha de Társia estão o quê? Esperando. Depositou toda a sua confiança no braço. Assim também vai ser os de Sardes, veste suja, vai ter que o que? Confiar, vai ter que esperar. A 19 fala assim, sim, povo de Sião que habita em Alxalã, certamente tu não tornará a chorar. A voz do teu clamor, ele fará sentir a sua graça. Ao ouvi-lo, ele te responderá. Dá-vos-á o pão da angústia e água racionada. Aquele que te instrui não tornará a esconder-se. Por isso que fala, buscar enquanto ele se deixa encontrar. Porque vai chegar o momento que vai ser quebrado que o bastão. Aí fala assim, no 20, dar-vos-á o pão da angústia e a água racionada. Aquele que te instrui não tornará a esconder-se. Se os teus olhos verão aquele que te instrui, teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho, entende? Este é o caminho a seguir. É o que hoje nós estamos ouvindo, né, irmão? Esse é o caminho a seguir. Hoje nós estamos, através do amor, nós estamos seguindo. Fala assim, teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti. Este é o caminho a seguir. Que andeis à direita, quer à esquerda. Os teus ídolos, revestidos de prata, tu os terás por impuros. As tuas imagens cobertas de ouro lançá-las fora como coisa imunda, e lhes dirá, fora daqui. Ele enviará chuva à sementeira, que semeaste em teu solo. Viu? A palavra daqui, é igual o Saulo Paulo ele falou, eu plantei, Apolo regou, mas é Iau que dá o que? O crescimento. E quando nós vemos, nós estamos aqui semeando, e vai ter aqueles que vão que vão ergar. E nós vemos que Iau que vai dar o crescimento, a semelhança, porque nada debaixo do sol é novo, tudo se repete. E vai haver esse que vai ter que ergar a semente. E quando você pega aqui no 23, fala assim, ele enviará chuva, a sementeira, que semeaste em teu solo, e o pão será rico e nutritivo para aqueles que se alimentar. E nós vemos que o mensageiro de Laodiceia, ele vai fazer o quê? Vai fugir.
E nós vemos claramente que ele não faz parte dos 144 mil. Ele não faz parte, mas vai ter que prestar conta. Entende? Vai ter que prestar conta. Quando nós vemos lá aqueles que ele manda voltar para a tenda, são os mesmos que esconderam, voltaram para as tendas, porque foram medrosos, e aqueles também que não beberam água adequadamente, voltou para a tenda. Mas logo depois que Micael e seus anjos partem, vão ao encontro, porque eles vão entender que há o quê? O sétimo, vai haver um outro mensageiro de Laodiceia. Eles vão entender isso, porque nós sabemos que são 7 eras, e eles vão compreender que cada era houve o que? Um mensageiro, entende? E nós vemos que cada era tem um mensageiro, coisa que o mensageiro de Sardes não acatou, porque ele acha que na era de Tiatira foi levantado vários mensageiros ao mesmo tempo, assim também na era de Sardes. Mas Ial sempre falou através de um para direcionar o seu povo. E com as eras não ia ser diferente. Entende? E isso que ele vai ter que compreender. Quem que é o Pai? Quem que é o Pai? E vai ter que o quê? Vai ter que se humilhar. Vai ter que entender para o quê? Receber o pão. E quando você vê que em Isaías 30, 23 fala assim: Ele enviará chuva à sementeira, que semeaste em teu solo, e o pão será rico e nutritivo. Naquele dia o teu gado terá pasto espaçoso. Aí continua aqui no 24. Os bois e o jumento que lavam o solo comerão uma forragem fermentada, joeira com a pá e com o forcado. Sobre todo monte alto, sobre todo alteiro elevado, haverá curso d'água e manancial no dia grande da matança, ao ruírem as fortalezas, ao destruírem a fortaleza. Aqui você vê que haverá o que? Uma grande matança, mas receberá pão. E nós vemos aqui, sobre o monte alto, haverá o que? O curso de água, mananciais, vai brotar água, entende? Por quê? Porque nós vemos, quando fala aqui calma aí, irmãos, no 23, fala assim: Ele enviará a chuva, a sementeira que semeaste em teu solo, e o pão será rico e nutritivo. Quando fala a chuva, hoje nós vemos que quando não cumprir o propósito, tanto das primícias, não vai voltar, entende? Não vou voltar. E quando nós vemos aqui a chuva que é enviado, são esses que o que? Alcançaram a sabedoria, entende? Esses 300, as primícias das primícias. E fala assim: Ele enviará chuva à sementeira que semeaste em teu solo, e o pão será rico e nutritivo, entende? Porque ele fala que dará tudo o que precisar para aqueles que ficarem, tanto o resto quanto os remanescentes será o que? Alimentado. E para isso terá que o que? Vai ter aqueles que vão ter que operar, trabalhar, que são aqueles que vão pedir. Entende, irmão? Isso tudo é para abrir a nossa mente, para nós entender funcionamento das coisas. Por quê? Porque nós vemos que o Papai Yauche falou. No sábado também é dia de fazer o que? A cura. É o dia de trabalhar. Entende? Nós vemos que não vai ser por conta de ser amigo, mas por conta da existência. E fala que a chuva
Aqui no 23 fala, ele enviará chuva, qual aquela chuva que completou o seu trabalho, que cumpriu o seu trabalho aqui nessa terra, os 300, as primícias das primícias, entende? As primícias das primícias. Aí fala, ele enviará chuva à sementeira que semeaste em teu solo, e o pão será rico e nutritivo. Naquele dia o teu gado terá pasto espaçoso. Entende por quê? Vai ter o alimento, mesmo sendo pela tribulação, porque vai ser para abrir os olhos daqueles que estão agarrados ainda, agarrados em Babilônia. Eles vão olhar e vão observar tanto o resto quanto os remanescentes. E assim que eles cumprirem o papel, vão voltar para casa. Aqueles restos de Sardes vão herdar a herança, e aqueles remanescentes de Filadélfia vão voltar assim que cumprirem o seu papel. Mas nisso nós vemos que vai ser o quê? Vai ser um momento de tribulação. Eles vão ter o pão para se alimentar, vão se alimentar, mas vai ter que passar pela tribulação, pela vara, né, irmãos? Gratidão, papai Alcha. Então vamos dar gratidão, papai, por essa palavra maravilhosa. Está abrindo o nosso entendimento, né, irmãos? Vamos então. Grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Vamos estar fazendo a bênção sacerdotal, irmãos. E Al te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. E Al faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. E Al levanta sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Alcha. Grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al, grato ai Alcha, grato ai Al. E assim seja feita a vontade do papai Alcha. Gratidão, papai.